na sua Bíblia, você que trouxe a sua Bíblia. Quem trouxe a Bíblia? Levante para eu ver. Quem trouxe a Bíblia? Levante para eu ver. Quem trouxe a Bíblia no celular? Levante o celular. Evangelho de João, capítulo de número 3 e o verso 14. Está escrito assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você diz amém. Pode tomar. Meus irmãos, eu quero aqui externar a Deus a minha palavra de gratidão e também dizer-lhes que eu só não estive presente um pouco antes dos trabalhos já ter acontecido durante a semana, por motivos de compromissos que eu já tinha. Eu cheguei de Goiânia e vim direto para cá, passei em casa, peguei a família, chegamos aqui na sexta de noite e por isso não participei dos outros dias. Eu quero louvar Deus aqui pela vida do pastor presidente, pastor Luiz, que já nos conhecemos há alguns anos, desde quando começou o ministério da Assembleia de Deus Grande Recife, a DGR, a missionária Sandra, e que bom a gente ver os anos passando, e mesmo com algumas dificuldades do ministério, porque isso é fato, nós não estamos isentos disso, mas também nos alegramos por ver o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor nesse lugar. Louvar a Deus pela vida de todos os pastores e obreiros que estão aqui presentes. Quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Kelly, minha companheira. Ontem nós recebemos uma notícia muito triste. Ela chorou muito porque não tinha como ir para o enterro da avó, mas eu disse para ela que a avó está melhor que nós. Nós ainda estamos lutando e a dona Maria deixou um grande legado. Mãe da minha sogra partiu ontem com uma morte serena, sentada no sofá fazendo tapete. O Senhor a recolheu. Deus abençoe minha esposa, uma mulher guerreira, uma jovem mulher guerreira, né? Uma grande pregadora, uma serva de Deus. Louva a Deus pelos companheiros que aqui estão. Vocês são amigos, viu? Giovanni é um grande amigo. Natan nem se fala, né? Mas louva a Deus pela vida do Daniel, meu amigão também, de casa. Daniel Wagner, Giovanni, Sara, esposa de Giovanni. Conhecer pessoalmente o pastor Gabriel e também o pastor Ezequiel. Esses carioca não é fácil, né? Esses carioca é fogo puro. Hoje vocês têm que se contentar com o paulista. Mas São Paulo também tem profeta. Pastor Natan, todos que aqui estão. Deus abençoe. Queridos, dobre a sua atenção para o que você vai ouvir. Já foi me passado o tempo e eu preciso ser fiel ao tempo. Mas ouça-me, por favor. De repente não é o que você queria ouvir, mas é o que Deus quer falar. Você quer ouvir o que Deus quer falar? Então ouça. Nós lemos aqui um texto bastante curioso. Faz-nos pensar sobre esse encontro de um rabino, de um fariseu, na Bíblia chamado Nicodemos. Uma pessoa influente, fazia parte do Sinédrio, e por ouvir falar de Cristo, e não só falar, mas também falar, chegar até ele a respeito não só de Cristo, mas dos sinais que Cristo fazia através do seu ministério, que lhe acompanhava, despertou em Nicodemos essa curiosidade.
de repente, por ter uma posição elevada, ele procurou Jesus de noite. Não sei se para não se expor muito, mas procurou Jesus de noite. Vocês se lembram do diálogo com Cristo, de Cristo a Nicodemos, ou ambos? Um dos assuntos pertinentes na conversa foi sobre a obra da regeneração, ou a obra do batismo. Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E detalhe, nós estamos falando de um homem que tinha um gabarito altíssimo, tanto no conhecimento quanto na posição que exercia. Fazia parte do grupo dos fariseus, pessoas influentes, pessoas pesadas e de nome. E o Jesus disse para ele, independente de quem é você, você precisa nascer de novo. Nicodemos não entende a fala de Cristo e diz, como que pode um homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Jesus não falava para Nicodemos do nascimento natural de uma mulher conceber um filho. Jesus estava falando para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito. E se ele assim não o fizesse, ele não poderia ou não teria condições de ver o reino de Deus. Mas o que eu quero falar aqui no meu tempo não é sobre apenas esse diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Ele fala também algumas coisas sobre tanto o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O Espírito sopra para onde sopra, nós ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem e nem para onde vai. É todo aquele que é nascido de novo, assim Jesus faz essa linguagem para Nicodemos. Mas eu não quero falar sobre o novo nascimento. Eu não quero falar sobre apenas esse diálogo de Nicodemos com Cristo. Mas vocês percebem que o texto que nós lemos, falando-nos a respeito de que Jesus ele vai usar a figura de Moisés para falar com Nicodemos. Dobre a sua atenção. Jesus vai usar a figura de Moisés e vai reportar-nos a uma passagem bíblica lá no Antigo Testamento. Mais precisamente no livro do Êxodo, quando Moisés, ou melhor, Números, quando Moisés, Números 21, levantou a serpente de bronze. Todos nós somos sabedores de que Jesus está usando aqui uma fala prevendo que de fato ele passaria. Essa fala de Cristo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem, a expressão Filho do Homem aqui, toda vez que a Bíblia o cita, é de fato uma referência a Cristo. Importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que Jesus está usando a figura de Moisés e o acontecimento de Números capítulo 21. E algo tremendo acontece nesse capítulo de número 21. E a história vai falar sobre um tempo em que Israel, infelizmente, viveu no tempo da murmuração. Todos nós aqui conhecemos a história bíblica do povo de Deus, desde quando eles estavam escravos no Egito, e que essa escravidão do Egito é também resultado de uma profecia que o Senhor entregou a Abraão no Gênesis 15, quando dá a Abraão um êxtase, e o próprio Eterno diz para Abraão que a sua descendência passaria por um período de escravidão de 400 anos. E no capítulo, ou melhor, no livro do Êxodo, depois da morte de José, quando José, antes de morrer, ele trouxe para o Egito, porque já era uma pessoa influente, também tinha uma posição elevada como governador, e por aquele tempo da fome, ele traz para o Egito a sua família, composta de 75 almas, diz o texto. Só que depois da morte de Moisés, ou melhor, de Josué,
ou de José, o povo cresceu demais. E levantou-se então um outro faraó no Egito. E o texto diz que esse faraó, não conhecendo a história de José, começou então a oprimir o seu povo, o povo dos hebreus. Resultado dessa opressão, e é nesse texto, ou nesse tempo, que Moisés, filho de Joquebede, é nascido, é levantado. Depois de desmamar, ele é colocado então aos cuidados da filha de Faraó, e todo o contexto que vocês conhecem. Foi achado ali na beira do rio Nilo, dentro de um junco, e assim sucessivamente. Moisés cresce no Egito, com toda a capacidade intelectual daquele tempo do Egito, que era a nação mais poderosa daquele tempo. Mas um dia Moisés, já tendo 40 anos de idade, ele vai para o ambiente de trabalho, aonde os hebreus trabalhavam como escravo para o Egito. E de repente Moisés presenciou uma cena que o desagradou. Desagradou tanto que ele teve um momento de fúria e ele então entra para intervir na briga, matando o egípcio e o enterrando na areia. A história bíblica vem desenrolando e nos dizendo que no segundo dia Moisés sai novamente para ver os seus irmãos no trabalho, e agora ele não vai ver um egípcio ferindo um hebreu, mas ele vai ver dois hebreus discutindo. Percebe que Deus já está dando sinais para a liderança de Moisés. Moisés tenta intervir na briga e diz que não era bom que aquilo fosse assim. Um dos hebreus levantou e disse: quem é que te constituiu juiz ou líder sobre nós? Quer matar-me como ontem matou o egípcio ou o egípcio? Enterrando na areia, Moisés, percebendo que a ação ou tudo que ele tinha feito foi descoberto, ele foge. E aí vai entrar aquele período de 40 anos, que ele vai apacentar o rebanho do seu sogro, por nome de Jetro. Moisés vai viver agora uma outra fase da sua história, e a Bíblia diz que depois dele casar e gerar dois filhos, e apacentando o rebanho atrás do deserto, a Bíblia então vai informar que Moisés, ele teve uma visão, e a visão que ele teve no deserto é que a sarça, ou aquele arbusto, pegava fogo, mas ao mesmo tempo não consumia. E de repente uma voz que sai do meio daquela sarça pegando fogo, que dizia para ele: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você pisa é terra santa. E a Bíblia diz que Moisés vai entrar naquele período em que ele quer questionar sobre o seu chamado. Na verdade, aqui Deus já tinha ouvido o gemido e o clamor do povo de Israel no Egito. E por Deus ter ouvido, Deus vai levantar Moisés. Moisés quer dar desculpa, diz que é pesado de boca. E então entra aquele momento em que Arão também se faz presente. E eles então vão passar por aquele período das 10 pragas, dos 10 sinais que Deus manda para o Egito, porque está escrito que Deus seria glorificado em Faraó. Todas as pragas você já conhece, e a última delas foi a morte de todos os primogênitos do Egito, ou melhor, dos egípcios. É nesse interim que Moisés então é levantado agora para ser o líder, o legislador e o profeta para guiar o povo de Israel. Dobre a sua atenção. Quando eles saem do Egito, eles não saem de mão vazia. Quando eles saem do Egito, eles saem ricos. Imagine milhões de pessoas levando do Egito, porque a Bíblia diz que as egípcias davam os seus pendentes de ouro, seus braceletes, os seus colares, porque a intenção também era para que eles fossem para o deserto, a fim de cultuar o nome do Eterno, que estava mostrando para a terra do Egito o seu poder e libertando a nação daquele tempo de opressão. Quando esse povo sai do Egito, a Bíblia diz então que agora Moisés vai liderar a nação de Israel por 40 anos. O texto diz que o que Deus tem para o povo, sobre a sua atenção, era a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra
que mana leite e mel. Quando nós estudamos sobre isso, sobre o tempo de peregrinação do povo de Israel no deserto, pastor Daniel Wagner, todos nós, pregadores e amantes da Bíblia, sabemos que a viagem era apenas 40 dias. Mas por que que o processo de possuir aquilo que Deus tinha prometido levou tanto tempo? Que ao invés de 40 dias ele tomar posse da terra, o povo de Israel de fato ir para a terra que mana leite e mel, por que que uma viagem de 40 dias levou 40 anos? Eu vou explicar para vocês em poucas palavras por que que o processo até a terra prometida demora, por que que a viagem se prolonga, por que que a viagem se prolonga 40 anos. Só tem um motivo. E qual é o motivo, pastor? Murmuração. O que leva ao atraso do povo possuir o que Deus já tinha liberado, de fato foi isso, a murmuração. A Bíblia diz que aquele povo é um povo obstinado. A Bíblia diz que aquele povo é um povo de dura serviço. Pastor, esse povo murmurou contra Deus, não só contra Deus. Pior, além de murmurarem contra o Eterno, murmura também contra aquele que Deus o levantou para ser o líder. Eu vou repetir. A inquietação do povo e a murmuração do povo não era só contra Deus. A murmuração do povo também fora contra o líder que Deus levantou. Se você estudar o tempo da peregrinação, Giovanni Silva, baixinho é baixinho, mas é cheio, né, irmão? Então ouça-me, por favor, baixinho com todo respeito, viu, Giovanni? Giovanni é um grande homem de Deus. Quando a gente para estudar um pouco sobre esse tempo de murmuração, nesses 40 anos, missionária Sandra, Israel não murmurou apenas 10 vezes que eu vou destacar. Eu só destaquei 10 para ficar fácil o nosso entendimento. Mas Israel, nesses 40 anos de peregrinação, murmurou foi muitas vezes, não foi só 10. E não murmuravam só contra o Eterno. Murmuravam também contra líderes que o próprio Eterno tinha estabelecido, que no caso foi Moisés. Pastor, qual foi a primeira murmuração do povo? Ouça-me, por favor. Eu vou ser muito sucinto na minha fala, mas eu quero que você saia daqui entendido do que Deus está querendo falar conosco. Olha para cá e dobre a sua atenção. A primeira murmuração do povo aconteceu justamente na região do Mar Vermelho. Aquele episódio do Êxodo 14, quando eles estão saindo já da terra da opressão, em que o próprio Deus endurece o coração de Faraó, e eles chegam diante do Mar Vermelho. E diante do Mar Vermelho, eles estão, na verdade, naquilo que nós chamamos de beco sem saída. Eles estão diante de Piairote, de Migdol e Baal-Zephon. Era uma região montanhosa, uma região complicada, e detalhe, Faraó estava vindo atrás. O povo olha para Moisés e reclama dizendo: tiraste-nos do Egito para morrermos nesse deserto. Isso aconteceu por várias vezes. Mas essa foi a primeira, uma das murmuração, na verdade, do povo de Israel. Pastor, qual foi a segunda das 10? Foi diante de Mara. Quando o povo teve sede, foi tomar de água as águas de Mara, e as águas estavam amargosas. Mais uma vez, o povo de Israel murmura contra Moisés. A terceira murmuração deu no deserto, por falta de comida, e também o desejo do pepino, da cebola e das sepulturas do Egito. Deus estava levando-os para uma terra que emana leite e mel, e eles estavam com uma mentalidade de escravo. Melhor é o Egito, melhor é o pepino do Egito, melhor é a cebola do Egito. A quarta murmuração deu-se também no deserto de Sim, quando eles, por incredulidade, guardaram o maná. Eles, quando guardam o maná, estavam dizendo para Deus: vai que Deus fale amanhã. Vai que Deus não se manifeste amanhã. E Deus tinha estabelecido: o que eu vou prover hoje é para hoje. Se for incrédulo e guardar,
vai ficar cheio de bicho, vai apodrecer. Era Deus querendo que o povo entendesse que o mesmo que fez o maná cair um dia, faria no outro também. Por que que nós somos tomados por esse sentimento de incredulidade? Se tem um ambiente que Deus não faz questão de se manifestar, é o ambiente da incredulidade. Se a Bíblia está repleta de texto que, de fato, uma das coisas que Deus nos estabelece na sua palavra para vivermos o milagre, é se nós crermos. Não tem como viver milagre se você não crer. Não tem como você viver o sobrenatural se você continuar naquilo que é natural. Não tem como você ver a glória de Deus se você continuar com o seu coração endurecido. Não tem como você ver a glória de Deus se você continuar incrédulo. Deus não habita no ambiente da incredulidade. Foi isso que Jesus disse para Marta, mesmo o irmão estando morto. Se tu creres, verás a glória de Deus. Será que eu estou pregando para alguém aqui no último dia do Abala, que ainda acredita que Deus ele faz, que Deus ele cura, que Deus ele batiza, que Deus ele salva, que Deus ele abre, que Deus ele opera milagre? Você ainda crê? Se você ainda crê, levante as suas mãos e dê uma rajada de glórias ao nome de Jesus. Essa foi a quinta murmuração do povo de Israel. Eles estavam com medo do maná faltar. A sexta murmuração foi em Refidim, falta de água. A sétima murmuração foi no Horebe, quando eles levantaram o bezerro de ouro para adorar, se esquecendo de todas as maravilhas que o Eterno já tinha feito por eles e também nas terras do Egito. A oitava murmuração foi em Tábera. Queixas gerais. Havia uma inquietação geral no meio da congregação. A nona é justamente a quebra do queixo. Desejo por comer carne. É aquele episódio em que eles se enjoaram do maná e eles então queriam comer carne. Deus então mandou cordonizes. A décima, e eu quero destacar, é quando 12 espias foram enviados para ver o relatório ou trazer o relatório da terra de Canaã. Esse episódio aconteceu em Números 14, em Cades Barneia. Vocês se lembram que de fato todos os 12, um pertencente a cada tribo, eles de fato presenciaram que a terra, pastor Tavares, era boa, que a terra de fato manava leite e mel, que o produto do campo de fato era farto, grande. A Bíblia diz que um cacho de uva precisou de 2 homens para carregar. Eles viram com seus olhos que a terra de fato é boa, mas ao mesmo tempo que viram o fruto da terra, também olharam para o gigante. Ao mesmo tempo que perceberam que de fato a terra mana leite e mel, eles também estão de olho naquilo que aponta para a dificuldade. E quando eles vieram trazer o relatório, eles diziam: a terra é boa, mas tem gigante. O fruto é bom, mas tem dificuldade. Mas quem disse que seria fácil? Se Deus mostrou a terra, olha para cá. Por isso que você não deve andar com pessoas murmuradoras. Escute o que eu vou dizer com alto e bom som. A murmuração é um pecado que afronta o caráter do Eterno. Toda vez que nós murmuramos, nós estamos dizendo para Deus: eu estou insatisfeito com a forma, da maneira que o Senhor está conduzindo o meu ministério. Toda vez que você abre a boca para reclamar, para murmurar, é você dizendo para Deus: eu estou insatisfeito da forma que o Senhor está conduzindo a minha casa, a minha família, a minha empresa, os meus negócios, o ministério, a igreja. Só que detalhe, enquanto tem 10 dos 12 fracos, covardes e murmuradores no meio
dos mesmos tinha 2. E a Bíblia diz que esses 2, eles eram diferentes. Enquanto 10 está dando relatório negativo, 2 se levantam e diz: espera aí, é verdade que vocês estão dizendo, tem gigante, mas o produto é bom. É verdade o que vocês estão dizendo, lá habita gigante, mas a terra mana leite e mel. E detalhe, quem vai fazer nós possuirmos a terra foi aquele que prometeu a terra. Então nós vamos. O texto diz que os 2 animaram o povo. Então escute-me, por favor. Sai fora de pessoa murmuradora. Sai fora de pessoa que só reclama. Nada para ela tá bom, nada para ele tá bom. Se chove, reclama. Se tá calor, reclama. Se o som tá alto, reclama. Se o pregador não grita, diz que não tem unção. Se o pregador grita demais, diz: Deus não é surdo. Ninguém está satisfeito com nada. Há uma inquietação no meio do povo. Mas eu vim com uma mensagem de alerta para todos que estão me ouvindo. Não murmure. Pastor, eu estou insatisfeito com a forma que eu estou vivendo. Vai dando graças a Deus. Vai dando glória a Deus. Quando você encontrar algum murmurador por aí, bata no peito dele e diz: a graça do Eterno te basta, meu filho. A graça do Eterno te basta. Vai dando glória. Vai dando glória e vai suportando. Olha para cá. Quando nós olhamos para o texto de Números, capítulo de número 21. Eu já vou concluir. Olhe para cá. O texto diz que eles estavam mais uma vez, tinham acabado de vencer uma batalha, tinham acabado de vencer uma guerra contra os cananeus. Leia depois o capítulo 21 de Números. Mas no capítulo 21, verso 1, 2 e 3, eles estão vencendo uma guerra. Agora, no capítulo de número 21, verso 4, já bate o espírito de murmuração sobre eles. E eles começam a reclamar novamente. Espera aí, quem é que abre a boca para murmurar logo após uma vitória que o Eterno entregou? Só pode estar insatisfeito com tudo. É uma pessoa mal-humorada. Oh, glória a Deus, escute. Capítulo 21, versículo 4 está escrito: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, rodearam a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse caminho. A alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus. E o povo falou contra Deus. A pergunta que eu fico fazendo na minha cachola, na minha cabeça é: como que alguém fala contra Deus se é Deus que está sustentando? Como que alguém fala contra Deus se é Deus que está abrindo a porta? Como que fala contra Deus se é Deus que está dando saúde? Como fala contra Deus se é Deus que acabou de entregar a vitória? Como fala contra Deus? Vou ficar assim até você entender. Como reclama contra Deus se é Deus que está dando livramento? Como reclama contra Deus se é Deus que tem feito os inimigos, se ele vem por um caminho, por 7 o Senhor faz fugir? Como reclamar? A Bíblia diz que eles se levantaram para falar contra o Eterno. Eu acredito que esse povo não está em sã consciência. Eu acredito que esse povo não está no seu habitat natural, no seu momento de consciência natural. Só pode. E o pior, eles não só estão falando contra Deus. O texto diz que eles também estão falando. Continue lendo o texto. O capítulo 21, verso 5, diz que eles falam contra Deus. Mas na continuação do texto, diz também que eles falam contra Moisés. Vou repetir. Eles falam contra Deus e eles falam contra Moisés. Olha para cá. Se você abre a sua boca para falar o que não deve, você também vai ter que arcar com as consequências. Por quê, pastor? Porque toda ação gera uma reação. Lá vai, todo plantio tem uma colheita. Pastor, o meu ano já não começou muito bom. Eu não estou gostando do que estou colhendo. Quer um conselho? Muda a semente. Muda o plantio. Oh, glória. Pastor, por que eles se levantaram contra Moisés? Sabe qual foi o resultado desse levante? Olha para cá. Porque tem gente que se levanta contra líderes. Tem gente que se levanta contra pastores. Tem gente que se levanta contra ministério. E acha que vai ficar impune. Antigamente, quando falava de pastor, a pessoa temia.
Hoje não. Hoje afrontam. Hoje afrontam líderes por causa das suas vaidades, por causa dos seus descontentamentos. Olha para cá. Sabe qual foi o resultado desse levante contra Deus e contra Moisés? Deus mandou no meio do povo serpentes, a versão que eu estou usando diz abrasadora. Eita. Depois não sabe por que está enfermo. Eu vou entregar tudo. Depois não sabe por que a porta fecha. Depois não sabe por que terá consequências e as coisas não estão fluindo, não estão dando certo. Qual tem sido o assunto da mesa? Deus está dando uma palavra para alguém, olha para cá. Cuidado com alguns tipos de mesa. Tem mesa que não cabe você. Tem mesa que não é para você sentar. O assunto dessa mesa não é que glorifique ao nome do Eterno. Se for uma mesa que está falando do ministério, sai fora. Se for uma mesa que está falando do pastor, sai fora. Se for uma mesa que está falando da liderança, sai fora. Se for uma mesa que está falando... Não compactue com essas coisas. Deus não brinca de ser Deus. Calma. Pastor, qual foi o resultado? Serpente abrasadora. Sabe o que diz o texto? Que todos, a maioria dos que ela mordia, não tinha analgésico para aliviar a dor da picada. O texto diz que muitos dos israelitas morreram. Porque a pergunta que eu fico fazendo é: dá para se levantar contra Deus e permanecer o mesmo? Procure alguém que se levantou contra o Eterno, se fluiu na vida, se fluiu no ministério. Está errado. Aí vai ficar frustrado. Aí vai achar que ninguém gosta, que está sofrendo perseguição. Não é perseguição, é a sua língua. Fala o que não deve. Concorda com o que não é para concordar. Já pensou se Deus fosse agir conosco como agia naquele tempo? Já pensou se Deus fosse julgar-nos como julgava naquele tempo? Por quê, pastor? Porque para Datã, Corá e Abirão, nem sepultura tiveram. Deus abriu a terra. Vai continuar falando contra Moisés? Vai continuar falando contra Deus, contra o Eterno? Vai continuar falando contra a liderança? A serpente. Eita. A serpente. O texto diz que todos que ela picavam, se não morria, chegava quase ao óbito. Aí, sabe o que eu acho interessante no texto? Pastora Kelly. É que o povo vendo o mal que fizeram, eu já vou encerrar, começaram a ter na consciência: fizemos bobagem. O povo está morrendo, vai recorrer a quem? O povo está sendo picado por serpente venenosa, abrasadora. Vamos correr a quem? Sabe o que diz o texto? Olha para cá. O povo foi procurar Moisés. Aí eu fico me perguntando, falou mal, por que não ora tu? Para falar de Moisés é bom. Agora, na hora que está sendo mordido pela serpente, vamos orar. Moisés, ora por nós. Moisés, ora por nós. Queima. Calma aí, olha o que diz o texto. Moisés vai orar pelo povo. Você lembra de um episódio que Deus falou assim para Moisés: eu vou acabar com esse povo. Faço de você uma nação
mas todos esses eu vou destruir. Moisés falou, mata não. Se for matar ele, risca meu nome. A serpente mordendo, o negócio apertando, a porta fechando, o diagnóstico chegando. Aí quando cai a consciência em si, foi falar de Moisés, bora pedir para ele orar. É a mesma situação de Miriam com Arão. Miriam falou assim com Arão, só fala a Deus por Moisés? Aí Deus falou assim, ó, para com vocês eu falo diferente, mas falo. Falo por figura. Mas é que eu tenho um negocinho com Moisés. Como é? Com Moisés é boca a boca. Sabe o que aconteceu? O resultado do levantado de Miriam, que era irmã de Moisés, vai ficar leprosa. Por que foi curada? Porque Moisés orou. Olha para cá. Eu sei que é difícil dar glória nessa palavra pesada. Mas eu vou encerrar. Sabe o que diz o texto? Que Moisés orou e Deus falou com ele. Falou o quê? Levante uma serpente de bronze. O negócio vai ficar bom agora. Coloca ela sobre uma haste. Sobre um poste. Porque olha para cá. Mesmo a serpente de bronze que Deus pediu para ser levantada, Deus não tirou o castigo do povo. Porque a serpente voadora, venenosa, abrasadora, continuava picando o povo. Percebe que Deus está dando instruções, mas o castigo permanece? Pastor Eduardo, o castigo permanecia, mas Deus orientou. Levante a serpente sobre uma haste. Todos que forem picados, olhando para a serpente. O texto diz assim, não morrerá, viverá. Não morrerá, viverá. Não morrerá. Eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas você lembra o texto que eu li? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Aí Jesus abre a boca para Nicodemos, Gabriel, e diz, importa que o Filho do Homem seja levantado. Pastor, não estou entendendo, eu vou só falar isso aqui e eu encerro a minha palavra. Pastor, aonde é que Cristo foi levantado? Lá no Gólgota. Pastor, e quem olha para ele tem algum benefício? Algum benefício? O texto diz que Jesus olhou para Nicodemos e diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele pastor, o senhor não sabe da guerra que eu estou, sabe qual é o segredo? Pastor, a porta fechou, você sabe qual é o segredo? Eu estou sentindo graça dele aqui. Eu estou sentindo graça dele aqui. Você vai olhar para o problema ou vai olhar para aquele que foi levantado? Você vai olhar para o problema ou vai olhar para aquele que foi levantado? Fica de pé, por favor, fica de pé. Missionária Sandra, isso aqui é coisa do meu Deus. Eita. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ouça-me, por favor. Ouça-me, por favor. Cutuca alguém do seu lado e fala assim, foque nele. Por que que Jesus vai usar a figura de Moisés para falar com Nicodemos? Porque de lei ele entendia. Mas sobre o levantado do Filho do Homem, para ele era novidade. Oh, glória a Deus. Era ele dizendo, você tem o canudo. Mas eu vou falar para você, importa que o Filho do Homem, Jesus estava falando dele, seja levantado. Aí eu vou falar uma coisa para vocês, olhe para cá. Aqui eu encerro. Falo isso e encerro. Quais são os benefícios? Todos nós somos sabedores de que esse levantamento
levantar que o Cristo está falando a respeito do Filho do Homem, ele está falando dele. Na verdade, Jesus está sendo Deus aqui na sua onisciência, sabendo de fato para o que ele veio, ele já está prefigurando, já está detalhando todo o processo até chegar lá no monte, no Gólgota. As acusações no templo, Pilatos, Herodes, Pilatos, no dia da festa, solta o Barrabás ou solta o Cristo? Solte Barrabás e Cristo, crucificam. Estava se cumprindo João 3,14. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Importa. Pastor, e qual é os benefícios da cruz? Primeiro, redenção total, perdão de todos os pecados. Pastor, qual é o resultado dele ter sido levantado no madeiro? Justificação. Pastor, qual é o resultado dele ter sido levantado no madeiro? Acesso ao Pai e reconciliação. Como assim, pastor? Porque quando ele grita na cruz, está consumado, e morre, no grego você sabe, tetelestai. Olha para cá, pagamento de dívida. Vou resumir, pagamento de dívida. Por que pagamento de dívida? Porque o que mais tem na igreja é ex. Procura. Quem aqui nasceu de berço cristão, de berço evangélico? Levanta a mão. Abaixa a mão. Quem foi do forró? Quem foi da cachaça? Tá aumentando as mãos levantadas, tá vendo? Quem foi do pagode? Quem foi do rap? Quem era da maconha? Quem era da cachaça? Quem era briguento? Quem era do risca-faca? Não pensava duas vezes de sair na mão. E agora, pastor? Lavado, remido, redimido, perdoado, justificado. Deixa eu ver de quem ele pagou dívida aqui. Levanta as suas mãos lá em cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá de quem ele pagou dívida. Olha de quem, sabe o que Paulo diz? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Olha para ele, 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 olha para ele. Importa. Eu vou encerrar. Sabe o que ele conquistou quando ele é levantado no Gólgota? Libertação da maldição e do poder do pecado. Uma nova vida e uma filiação. Cura emocional, olha para cá, e espiritual. Tudo isso e muito mais, ele conquistou lá. Quer mais? Quais são os benefícios da cruz? Leia com calma na sua casa, Gálatas capítulo 6, 14. Paulo afirma que a única glória, que a glória é a Cristo, cruz de Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para ele e para o mundo. Colossenses capítulo 2, 14. Descreve que a cruz foi como um local onde Jesus cancelou a dívida. Olha para cá. Por que o povo que vê essa turma hoje na igreja, olha para mim, quem fala aqui para vocês era um ex-maconheiro. A minha irmã pegava cigarro de maconha quando eu me converti a Cristo, dava tragada e soltava na minha cara assim, ó. E dizia assim, ó, já se desvia. A minha irmã não acreditava na minha mudança e nem transformação. Calma aí, pastor, já vou encerrar. O senhor falou que eu tenho 5 minutos se eu passar. Não aguento, o senhor trouxe de São Paulo. Olha para cá. Sabe o que aconteceu na cruz? Em Colossenses, diz que ele rasgou a cédula que era contra nós.
Você pode ser boca de Deus para alguém que está do seu lado e falar assim, ó, de repente alguém pode até te condenar. Aí você fala assim, ó, vou te dar um segredo. Pega o texto de Colossenses, entre outros, e aponta para essa pessoa. E diga, fala assim, ó, eu era tudo isso, mas eu descobri que no tetelestai, no está consumado, porque ele foi levantado. Aleluia, a dívida, 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 a dívida foi paga. Quem pode adorar? 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 Importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, 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 não pereça, mas tenha. Aí o texto áureo da Bíblia, a continuação do texto para Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, grita bem alto, não pereça, mas tenha. O acesso já foi aberto. Pastor, por quê? Porque quando ele foi levantado na cruz, Hebreus diz que o sangue de Jesus derramado abriu, não fecha, abriu. O acesso está liberado. É só você se achegar. Pastor, se eu me achegar, ele aceita do jeito que você tiver. Sujo, pecador, do jeito que eu tiver. Foi ele que diz, não sou eu, foi ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Olha para cá. Eu não vim falar de fulano, eu não vim falar de Beltrano, eu não vim falar dos falsos, eu não vim falar de quem não é, eu vim falar de quem foi levantado. Eu vim falar de quem foi levantado. Que é isso, pastor? Não é para subir em púlpito com palavras bonitas, com uma performance top, porque ficou treinando o dia todo em casa. Aqui é para falar dele que foi levantado. Oh, Pai, você que está aqui, que quer tomar uma decisão como um dia eu tomei e tantos outros aqui tomaram, de entregar sua vida a Cristo. Ei, você que está afastado, você que está desviado, volte hoje, reconcilie com Cristo hoje, volte para a mesa hoje. Eu não sei se você crê, vou passar a palavra ao pastor para orar. Há uma mesa posta aqui. Nessa mesa não só tem alimentos espirituais, nessa mesa também tem acessórios. Quais acessórios? Primeiro, anel. Segundo, sandália. Terceiro, vestes novas. Lembra que o caminho foi aberto? Você tem acesso, é só você chegar. Cadê você que está afastado? Cadê você que quer se voltar para Cristo hoje? Pastor, pequei, o sangue de Jesus te perdoa. Pastor, pequei, o sangue de Jesus te justifica. Pastor, pequei, ele foi levantado lá no Gólgota para reconciliar você com o Pai. Cadê a primeira pessoa que precisa correr para Jesus? Venha.
Saia da onde você está, pastor. Eu me afastei da igreja, estou sem congregar, estou sem um pastoreio, estou sem tomar ceia. Volte para a casa do Pai hoje. Venha, senhora, venha. 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 Importa. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que Cristo seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Muito obrigado. Cadê você que precisa voltar para os braços do Pai hoje? Olha para cá. Olha para cá. Não fica em cima do muro. Outro dia eu ouvi um conto, olha para cá e tem muito a ver. Uma pessoa em cima do muro. Do lado de cá, os anjos. Do lado de cá, os demônios. E os anjos insistiam para a pessoa que estava em cima do muro. Opa, vem para cá. Sai de cima do muro, vem para o nosso lado. E a pessoa que estava em cima do muro percebeu que os anjos chamavam e os demônios não. A pessoa olhou para os anjos e disse assim: por que eles me chamam? Falou para os demônios. Por que eles me chamam, os anjos? E vocês nada se manifestam. Os demônios respondem: é porque o muro é nosso. Cadê você que precisa tomar uma decisão hoje? Eu vou contar até 3 e vou passar o microfone. A palavra foi pregada. O Espírito que prescruta as profundezas do eterno está aqui. Aquele que faz a obra da regeneração está aqui. É você que tem que abrir o coração, se perdoar e dar um passo aqui à frente. Cadê você? Eu conto 2. Vou passar. A igreja está orando, a igreja está orando. Para que cadeias sejam quebradas, a igreja está orando, a igreja está orando. A palavra está. Glória a Deus. Irmão, nós não vamos mais.